A força da gravidade no cosmos. Uma força invisível, mas poderosa. Ela une planetas, estrelas e galáxias. É a supercola que mantém o universo coeso. A gravidade molda as órbitas dos planetas. Imagine dois planetas, cada um em sua órbita ao redor do Sol. Agora imagine que a cada volta completa de um planeta, o outro completa exatamente duas. Essa sincronia precisa é uma ressonância orbital. Um exemplo clássico de ressonância orbital é encontrado entre Plutão e Netuno. Para cada duas voltas que Plutão dá ao redor do Sol, Netuno completa 3, mantendo uma distância segura. Essas relações influenciam a estabilidade das órbitas e moldam a arquitetura do Sistema Solar. Nos confins do Sistema Solar, além da órbita de Netuno, encontra-se o cinturão de Kuiper, um anel de corpos gelados. A gravidade de Netuno age como um maestro, moldando as órbitas dos objetos do cinturão de Kuiper. Alguns objetos do cinturão de Kuiper são capturados em ressonâncias orbitais com Netuno. Essas ressonâncias são pistas importantes para entendermos a história do Sistema Solar. A influência de Netuno no cinturão de Kuiper vai além das ressonâncias individuais. O gigante gasoso molda a estrutura do próprio cinturão, criando regiões de maior e menor densidade de objetos. Imagine um lago tranquilo. Se você jogar uma pedra, ondas se formarão, criando padrões concêntricos. Da mesma forma, a gravidade de Netuno cria ondas no cinturão de Kuiper, concentrando objetos em certas regiões. Estudar a distribuição e o movimento desses objetos revela segredos sobre a evolução do Sistema Solar. O travamento gravitacional, um fenômeno que sincroniza a rotação de um corpo celeste com sua órbita ao redor de outro. A força gravitacional constante de um corpo maior pode frear a rotação de um corpo menor, até que ambos se sincronizem. O corpo menor sempre mostra a mesma face para o corpo maior. Esse fenômeno é mais comum entre planetas e suas luas. É resultado de um longo processo de interação gravitacional. Olhe para o céu noturno. A Lua sempre nos mostra a mesma face. Isso não é coincidência, mas sim um exemplo perfeito de travamento gravitacional. Ao longo de bilhões de anos, a força gravitacional da Terra agiu como um freio sutil na rotação da Lua. Hoje, o período de rotação da Lua é igual ao seu período orbital, cerca de 27,3 dias. Por isso, vemos sempre a mesma face da Lua, com suas crateras, montanhas e mares. A outra face, conhecida como lado oculto da Lua, permaneceu escondida da nossa visão direta por milênios. O travamento gravitacional da Lua não é estático. Evolui lentamente ao longo do tempo. Nosso planeta Terra também participa, influenciada por ciclos sutis mas poderosos, os ciclos de Milankovitch. A órbita da Terra, a inclinação do seu eixo e a direção para onde aponta mudam lentamente ao longo de milhares de anos. Essas mudanças têm um impacto profundo no clima da Terra. Elas ditam a quantidade de energia solar que atinge diferentes partes do planeta, influenciando as eras glaciais e os períodos interglaciais. Esses ciclos foram nomeados em homenagem a Milutin Milankovitch, um matemático sérvio. Ele descobriu que 3 ciclos principais, interligados, ditam essa valsa climática: a excentricidade, a obliquidade e a precessão. Compreender os ciclos de Milankovitch é como decifrar um código antigo que revela segredos do clima da Terra. Imagine a órbita da Terra ao redor do Sol, não como um círculo perfeito, mas como uma elipse. A excentricidade é a medida de quão alongada essa elipse é. A excentricidade da órbita da Terra varia ao longo de um ciclo de aproximadamente 100 mil anos. Quando a excentricidade é alta, a Terra, em certos pontos de sua órbita,
fica mais distante do Sol. Essa distância maior significa que nosso planeta recebe menos radiação solar, o que pode contribuir para períodos mais frios. Por outro lado, quando a excentricidade é baixa, a órbita da Terra é mais circular, resultando em uma distribuição mais uniforme da radiação solar. Imagine a Terra girando como um peão. Mas em vez de girar perfeitamente na vertical, nosso planeta tem uma inclinação, um ângulo em relação ao seu eixo de rotação. Essa inclinação, conhecida como obliquidade, é responsável pelas estações do ano. A obliquidade da Terra varia entre 22,1 e 24,5 graus ao longo de um ciclo de aproximadamente 41 mil anos. Quando a obliquidade é maior, os hemisférios norte e sul recebem uma diferença maior de radiação solar entre o verão e o inverno. Essas variações na obliquidade influenciam a intensidade das estações do ano e podem contribuir para o crescimento ou derretimento de geleiras. Agora, imagine que, enquanto gira, o eixo também descreve um círculo lento, como se estivesse bamboleando. Esse movimento é chamado de precessão. A Terra também bamboleia ao girar em torno de seu eixo, e esse movimento, conhecido como precessão axial, tem um ciclo de aproximadamente 26 mil anos. A precessão axial altera a direção para onde o eixo de rotação da Terra aponta. Essa mudança na direção do eixo terrestre influencia a época do ano em que os hemisférios norte e sul estão mais próximos ou mais distantes do Sol. A precessão, em conjunto com a excentricidade e a obliquidade, completa o trio de ciclos de Milankovitch. Os planetas do sistema giram em torno do Sol em suas órbitas individuais, mas, ocasionalmente, se alinham em uma linha reta, criando um espetáculo raro e belo, um alinhamento planetário. Esses alinhamentos não são perfeitos, como se os planetas estivessem enfileirados em um fio. Em vez disso, eles se assemelham a uma coreografia mais sutil, onde os planetas se aproximam em suas órbitas. Esses encontros celestes são relativamente raros, ocorrendo em intervalos de tempo que variam de décadas a séculos. Embora os alinhamentos planetários sejam visualmente impressionantes, seus efeitos gravitacionais na Terra são mínimos. Apesar de sutis, os alinhamentos planetários exercem um movimento gravitacional intrigante, especialmente em corpos celestes menores, como asteroides e cometas. Imagine um grupo de patinadores no gelo, cada um girando em sua própria coreografia. Se um patinador se aproxima de outro, sua força gravitacional, embora fraca à distância, pode causar pequenas perturbações na trajetória do outro. Da mesma forma, quando os planetas se alinham, sua gravidade combinada pode influenciar a trajetória de objetos menores no sistema solar. Essas perturbações gravitacionais podem ter efeitos variados. Cometas e asteroides, os viajantes errantes do sistema solar, são particularmente suscetíveis às perturbações gravitacionais durante alinhamentos planetários. Imagine um cometa, uma bola de gelo e poeira, viajando dos confins do sistema solar em direção ao Sol. Ao longo de sua jornada, o cometa atravessa o reino dos planetas gigantes, como Júpiter e Saturno. Se um desses planetas estiver próximo de um alinhamento, sua força gravitacional pode alterar a órbita do cometa de maneira significativa. Em alguns casos, a gravidade de um planeta pode capturar um cometa, aprisionando-o em uma órbita mais curta ao redor do Sol. Em outros casos, a gravidade do planeta pode agir como um estilingue, arremessando o cometa para fora do sistema solar ou em direção ao Sol. Asteroides, corpos rochosos menores, também dançam sob a influência gravitacional dos planetas. Alinhamentos planetários podem perturbar o cinturão de asteroides, lançando esses objetos em direções imprevisíveis.
Essa dança gravitacional constante entre planetas, cometas e asteroides é um lembrete da natureza dinâmica e interconectada do nosso sistema solar. GAP 3.is. Até agora, exploramos os passos individuais, as ressonâncias orbitais, o travamento gravitacional, os ciclos de Milankovitch e os alinhamentos planetários. Mas o sistema solar não é apenas uma coleção de movimentos isolados. É complexo e interconectado, onde cada fio representa a força gravitacional entre os corpos celestes. Imagine uma teia de aranha gigantesca, com o Sol no centro e os planetas conectados por fios invisíveis de gravidade. Cada planeta, cada lua, cada asteroide, por menor que seja, exerce sua própria influência gravitacional sobre todos os outros corpos do sistema solar. Essa teia gravitacional está em constante movimento, à medida que os planetas se movem em suas órbitas e interagem uns com os outros. É nessa tapeçaria gravitacional que a sincronia do sistema solar se revela em toda a sua beleza e complexidade, onde o menor dos movimentos pode ter consequências imprevisíveis a longo prazo. Compreender é essencial para desvendar os segredos da formação e evolução do nosso sistema solar. É um desafio fascinante que continua a intrigar astrônomos e físicos há séculos e séculos. No sistema solar, a massa é a força que dita os movimentos. Quanto maior a massa de um corpo celeste, maior sua influência gravitacional sobre os demais. O Sol, com sua massa colossal, é o astro, mantendo todos os planetas em suas órbitas. Sua gravidade determina a estrutura e a dinâmica do sistema solar como um todo. Os planetas gigantes, como Júpiter e Saturno, também exercem uma influência gravitacional significativa, moldando as órbitas de asteroides, cometas e até mesmo dos planetas menores. A massa não apenas determina a força da atração gravitacional, mas também influencia a velocidade orbital dos corpos celestes. Quanto mais massivo o corpo central, maior a velocidade necessária para que um objeto orbite a uma determinada distância. Se a massa é a força que move, a distância e a velocidade são os passos precisos que mantêm a harmonia gravitacional. A distância entre dois corpos celestes determina a intensidade da força gravitacional entre eles. Quanto mais distantes, mais fraca a atração gravitacional. A velocidade orbital, por sua vez, é a força centrífuga que impede que os corpos celestes caiam em direção ao centro de massa do sistema. A combinação precisa entre distância e velocidade é o que mantém os planetas em suas órbitas estáveis ao redor do Sol. Se um planeta se movesse mais lentamente, seria puxado para mais perto do Sol. Se movesse mais rapidamente, seria lançado para fora do sistema solar. Qualquer pequena mudança em um dos parâmetros pode ter consequências significativas. É nessa complexidade interdependente que reside a beleza e a harmonia do nosso sistema solar. Viajamos juntos pelos mistérios fascinantes da sincronia do sistema solar. Desvendamos os passos, desde as ressonâncias orbitais até os ciclos climáticos milenares e suas implicações. Vimos como a gravidade, essa força invisível e poderosa, complexa de interações entre planetas, luas e demais corpos celestes. Aprendemos que a massa dita a força da atração, enquanto a distância e a velocidade definem os delicados equilíbrios orbitais que mantêm tudo em harmonia. Compreendemos como pequenas variações nesses parâmetros podem gerar grandes mudanças na coreografia do sistema solar, influenciando desde a trajetória de asteroides até o clima do nosso planeta. Mas não tem fim. Ela é eterna. Ela continua a se desenrolar há bilhões de anos, em uma sinfonia de movimentos precisos e interdependentes, que nunca cessa. E nós, passageiros da Terra, somos parte integrante desse movimento, participantes ativos nessa grande aventura cósmica.
Que essa jornada pelos mistérios do Sistema Solar desperte em nós ainda mais curiosidade, admiração e respeito pela grandiosidade e beleza do nosso lar cósmico. Que possamos continuar a explorar, desvendar e nos encantar com o universo, sempre buscando mais conhecimento,